Fala, minha galera do canal Audiolivros. E antes da gente começar o audiolivro de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para você ficar a par de todos os nossos vídeos. Aqui, gente, são vídeos 3 vezes por semana. Beleza? Quinta, sexta e sábado. Lista de gravidez de Paul para começar. E começaram a testar combinações de anúncios para ver como as consumidoras reagiam. Temos a capacidade de mandar para cada cliente um livreto de anúncios, especificamente projetado para ele, que diz: eis aqui todas as coisas que você comprou na semana passada e um cupom para elas, me disse um executivo da Target, com conhecimento em primeira mão do previsor de gravidez de Paul. Fazemos isso com produtos alimentícios, o tempo todo. Com os produtos para as grávidas, no entanto, descobrimos que algumas mulheres reagem mal. Então começamos a misturar este monte de anúncios de coisas que sabíamos que uma mulher grávida nunca compraria, para que os anúncios de coisas para bebê parecessem aleatórios. Colocávamos um anúncio de cortador de grama ao lado de um anúncio de fraldas. Punhamos um cupom para taças de vinho ao lado de um para roupa infantil. Assim, parecia que todos os produtos eram escolhidos ao acaso. E descobrimos que, contanto que uma grávida ache que não foi espionada, ela vai usar os cupons. Ela simplesmente assume que todas as outras pessoas do quarteirão receberam as mesmas propagandas de fraldas e berços. Contanto que não assustemos a consumidora, isso funciona. A resposta para a pergunta da Target e de Paul, como fazer propaganda para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida, era essencialmente a mesma que os DJs usaram para deixar os ouvintes ligados em REIA. A Target começou a ensanduichar os cupons para fraldas entre produtos não relacionados à gravidez, que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares e confortáveis. Eles camuflaram o que sabiam. Em pouco tempo, as vendas da seção Mamãe e Bebê da Target dispararam. A empresa não separa os números de venda por departamento específico, mas entre 2002, quando o Paul foi contratado, e 2009, o faturamento da Target cresceu de 44 bilhões para 65 bilhões de dólares. Em 2005, o presidente da empresa, Greg Steinfeld, gabou-se para uma sala cheia de investidores do foco acentuado da empresa em produtos e categorias com apelo para segmentos específicos de visitantes, tais como mamãe e bebê. Conforme nossas ferramentas de base de dados ficam cada vez mais sofisticadas, o Target Mail adquiriu uma importância própria como ferramenta útil para promover valor e conveniência para segmentos específicos de visitantes, tais como novas mães ou adolescentes. Ele disse, por exemplo, o Target Baby é capaz de acompanhar estágios de vida, desde os cuidados pré-natais até assentos para automóveis e carrinhos de bebê. Em 2004, o programa de mala direta do Target Baby gerou aumentos consideráveis nas visitas à loja e vendas. Seja vendendo uma nova música, uma nova comida ou um novo berço, a lição é a mesma. Se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-la. A utilidade desta lição não se restringe a grandes corporações, órgãos do governo ou empresas de rádio tentando manipular nossos gostos. Estas mesmas descobertas podem ser usadas para manipular o modo como vivemos. Em 2000, por exemplo, 2 estatísticos foram contratados pela ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do país, para usar os poderes da clarividência baseada em dados para fazer do mundo um lugar mais saudável. A ACM possui mais de 2.600 filiais nos Estados Unidos, a maioria delas academias e centros comunitários. Há cerca de uma década, os diretores da instituição começaram a se preocupar com um modo de se manterem competitivos. Pediram ajuda a um cientista social e a um matemático, Bill Lazarus e Dan Abbott. Os dois reuniram dados de mais de 150 mil pesquisas de satisfação da ACM, que tinha sido coletada ao longo dos anos, e começaram a procurar padrões. Naquele momento, a noção aceita entre os executivos da ACM era de que as pessoas queriam equipamentos esportivos chiques e instalações modernas, brilhando de novas. A ACM gastara milhões de dólares construindo salas de musculação
e estúdios de yoga. Quando as pesquisas foram analisadas, no entanto, revelou-se que, embora a atratividade das instalações e a disponibilidade do equipamento esportivo talvez tivessem levado as pessoas a se matricular no começo, o que as fazia continuar na academia era outra coisa. A retenção, diziam os dados, era motivada por fatores emocionais, tais como se os funcionários sabiam os nomes dos membros ou diziam oi quando eles entravam. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão à academia procurando um contato humano e não uma esteira ergométrica. Se um membro fazia um amigo na ACM, era muito mais provável que ele aparecesse para as sessões de treino. Ou seja, as pessoas que se matriculam na ACM têm certos hábitos sociais. Se a ACM satisfazia esses hábitos, os membros ficavam felizes. Por isso, se a ACM queria incentivar pessoas a fazer exercícios, precisava aproveitar padrões que já existiam e ensinar os funcionários a lembrar os nomes dos frequentadores. É uma variante da lição aprendida pela Target e pelos DJs de rádio. Para vender um novo hábito, neste caso, os exercícios, é preciso embrulhá-lo em algo que as pessoas já conhecem e apreciam, tal como o instinto de ir a lugares onde é fácil fazer amigos. Estamos decifrando o código de como manter as pessoas na academia, me disse Lazarus. As pessoas querem frequentar lugares que satisfaçam suas necessidades sociais. Fazer com que as pessoas se exercitem em grupos torna mais provável que elas continuem treinando. É possível mudar a saúde do país assim. No futuro próximo, dizem os experts em análise previsiva, as empresas poderão conhecer nossos gostos e prever nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, saber que alguém talvez prefira uma certa marca de manteiga de amendoim não é suficiente para levá-lo a agir com base nessa preferência. Para comercializar um novo hábito, seja ele um alimento ou um exercício aeróbico, é preciso entender como fazer com que o novo pareça familiar. Da última vez em que falei com Andrew Paul, mencionei que minha mulher estava grávida de 7 meses, esperando nosso segundo filho. Paul também tem filhos e, portanto, conversamos um pouco sobre crianças. Minha mulher e eu compramos na Target de vez em quando, eu disse. E cerca de 1 ano antes, tínhamos dado nosso endereço para a empresa, para que pudéssemos começar a receber cupons pelo correio. Recentemente, com o avanço da gravidez da minha mulher, eu vinha notando um sutil aumento no número de anúncios de fraldas, loções e roupas de bebê que chegavam na nossa casa. Eu disse a ele que planejava usar alguns desses cupons naquele mesmo fim de semana. Também estava pensando em comprar um berço e umas cortinas para o berçário. E talvez adquirir alguns brinquedos do Bob the Builder para o meu filho maior. Era muito conveniente que a Target estivesse me mandando exatamente os cupons certos para aquilo que eu precisava comprar. Espere só até o bebê chegar, disse Paul. Vamos lhe mandar cupons para coisas que você quer antes que você sequer saiba que quer estas coisas. Parte 3. Os hábitos de sociedades. Capítulo 8. A Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem? O ônibus da Cleveland Avenue, das 6 da tarde, encostou no meio-fio. E a pequena mulher afro-americana de 42 anos, de óculos sem aro e casaco marrom austero, subiu no veículo, pôs a mão na bolsa e jogou uma moeda de 10 centavos na bandeja para pagar a passagem. Era uma quinta-feira, dia 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama. E ela acabara de cumprir um longo expediente na Montgomery Fair, a loja de departamentos em que trabalhava como costureira. O ônibus estava lotado. Por lei, as primeiras 4 fileiras de assentos eram reservadas para passageiros brancos, a área na qual os negros não tinham permissão de sentar. No fundo já estava cheia, e por isso a mulher, Rosa Parks, sentou-se numa fileira do meio, bem atrás da seção dos brancos, onde os passageiros de qualquer cor podiam ocupar os assentos. Conforme o ônibus continuou seu trajeto, mais pessoas embarcaram. Em pouco tempo, todas as fileiras estavam cheias, e algumas pessoas, incluindo um passageiro branco, estavam em pé, no corredor, segurando numa barra. O motorista do ônibus, James F. Blake, vendo o homem branco em pé, gritou para que os passageiros negros na área em que Parks estava liberassem os assentos. Mas ninguém se mexeu. Havia barulho dentro do ônibus. Eles talvez não tivessem ouvido. Blake encostou o veículo numa ponte em frente ao Empire Theatre
na Montgomery Street, e andou até lá atrás. Melhor vocês facilitarem as coisas e liberarem esses assentos, ele disse. 3 dos passageiros negros se levantaram e foram para o fundo. Porém, Parks não saiu do lugar. Disse ao motorista que não estava na seção dos brancos. E além disso, só havia um único passageiro branco em pé. Se você não levantar, disse Blake, vou chamar a polícia e mandar prender você. Pode fazer isso, disse Parks. O motorista saiu e achou 2 policiais. Por que você não levanta? Um deles perguntou a Parks depois que eles subiram no ônibus. Por que vocês nos tratam assim? Ela disse. Não sei, respondeu o policial. Mas lei é lei, e você está presa. Naquele momento, embora ninguém naquele ônibus soubesse disso, o movimento pelos direitos civis deu uma guinada. Essa pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que transformaram a batalha das relações raciais. Antes, uma luta travada por ativistas em tribunais e assembleias legislativas, num embate cuja força vira de comunidades inteiras e de protestos em massa. Ao longo do ano seguinte, a população negra de Montgomery iria erguer-se e boicotar os ônibus da cidade, terminando seu protesto apenas quando a lei da segregação de cor nos transportes públicos fosse revogada. O boicote alejaria financeiramente a empresa de ônibus, atrairia dezenas de milhares de protestantes para manifestações, apresentaria ao país um jovem líder carismático chamado Martin Luther King, e deflagraria um movimento que se propagaria para Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham e, por fim, o Congresso. Parks se tornaria uma heroína, agraciada pela Medalha Presidencial da Liberdade, e um brilhante exemplo de como um único ato de desafio pode mudar o mundo. Mas isso é só parte da história. Rosa Parks e o boicote aos ônibus de Montgomery tornaram-se o epicentro da campanha pelos direitos civis, não só devido a um ato individual de desafio, mas também a padrões sociais. As experiências de Parks são uma lição sobre o poder dos hábitos sociais, os comportamentos que ocorrem sem pensar entre dezenas, centenas ou milhares de pessoas, que muitas vezes são difíceis de enxergar quando surgem, mas que contêm um poder capaz de mudar o mundo. São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes, que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. É por causa dos hábitos sociais que algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem vingar. E o motivo de hábitos sociais terem tanta influência é porque na raiz de muitos movimentos, sejam eles revoluções em grande escala ou simples flutuações nas igrejas que as pessoas frequentam, há um processo em 3 estágios que historiadores e sociólogos dizem que sempre reaparece. O movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um novo sentimento de propriedade. Geralmente, apenas quando todas as 3 partes desse processo são preenchidas, é que o movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Há outras receitas para a mudança social bem-sucedida, e centenas de detalhes que diferem entre uma época e outra, entre uma luta e outra. Mas entender como os hábitos sociais funcionam pode ajudar a explicar por que Rosa Parks e a cidade de Montgomery tornaram-se catalisadores de uma cruzada pelos direitos civis. Não era inevitável que o ato de rebeldia de Parks naquele dia de inverno resultasse em qualquer outra coisa além de sua prisão. Então, os hábitos interviram. E algo incrível aconteceu. Rosa Parks não foi a primeira passageira negra a ser encarcerada por infringir as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. Não foi nem a primeira naquele ano. Em 1946, Genova Johnson tinha sido presa por retrucar com um motorista de ônibus de Montgomery sobre os assentos. Em 1949, Viola White, Kate Wingfield e 2 crianças negras foram presas por sentarem na seção dos brancos e recusarem-se a mudar de lugar. Nesse mesmo ano, 2 adolescentes negros de Nova Jersey, onde os ônibus eram integrados, que estavam ali de visita, foram detidos e encarcerados após infringir a lei, sentando-se ao lado de um homem e um menino brancos. Em 1952, um policial de Montgomery matou, com um tiro,
um homem negro quando este discutiu com o motorista de ônibus. Em 1955, meses antes de Parks ser levada para a prisão, Claudette Colvin e Mary Louise Smith foram presas em incidentes diferentes por se recusarem a dar lugar a passageiros brancos. No entanto, nenhuma dessas prisões resultou em boicotes ou protestos. Não havia muitos ativistas de verdade em Montgomery na época, me disse Taylor Brandt, historiador de direitos civis. Vencedor do prêmio Pulitzer, as pessoas não organizavam protestos nem marchas. O ativismo era algo que acontecia em tribunais, não era algo que pessoas comuns fizessem. Por exemplo, quando o jovem Martin Luther King Jr. chegou a Montgomery em 1954, um ano antes da prisão de Parks, ele descobriu que a maioria dos negros da cidade aceitava a segregação, sem nenhum protesto aparente. Não só eles pareciam resignados à segregação em si, também aceitavam os maus tratos e humilhações que vinham junto com ela. Então, por que, quando Parks foi presa, as coisas mudaram? Uma explicação é que o clima político estava mudando. No ano anterior, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha pronunciado o veredito do caso de Brown versus Conselho de Educação, decretando que a segregação era ilegal dentro de escolas públicas 6 meses antes da prisão de Parks. A corte tinha promulgado o que viria a ser conhecido como Brown II, uma decisão ordenando que a integração das escolas deveria avançar numa velocidade deliberada. Havia em todo o país uma forte noção de que a mudança estava no ar, mas isso não é suficiente para explicar por que Montgomery se tornou o epicentro da luta pelos direitos civis. Claudette Colvin, Mary Louise Smith tinham sido presas logo depois do caso de Brown versus Conselho, e no entanto isso não deflagrou um protesto. O caso de Brown, para muitos moradores de Montgomery, era uma abstração vinda de um tribunal distante, e não estava claro como ou se seu impacto seria sentido localmente. Montgomery não era Atlanta, ou Austin, ou uma das outras cidades onde o progresso parecia possível. Montgomery era um lugar bem cruel, disse Brandt. O racismo estava bem assentado ali. Quando Parks foi presa, no entanto, isso deflagrou algo incomum dentro da cidade. Rosa Parks, diferente de outras pessoas que tinham sido encarceradas por violar a lei da segregação nos ônibus, era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade. Portanto, quando foi presa, isso pôs em movimento uma série de hábitos locais, os hábitos de amizade, que incitaram um protesto inicial, a participação de Parks em dezenas de redes sociais em toda a cidade de Montgomery. Permitiu que seus amigos compreendessem uma reação antes que a apatia normal da comunidade pudesse se instalar. A vida civil de Montgomery na época era dominada por centenas de pequenos grupos que formavam o tecido social da cidade. O catálogo de organizações civis e sociais da cidade era quase tão grosso quanto a lista telefônica. Ao que parecia, todo adulto, em especial todo adulto negro, pertencia a algum tipo de clube, igreja, grupo social, centro comunitário ou organização de bairro, e muitas vezes a mais de um. E dentro dessas redes sociais, Rosa Parks era especialmente conhecida e estimada. Rosa Parks era uma dessas raras pessoas sobre quem todos concordavam que dava mais do que recebia. Brandt escreveu em sua história do movimento pelos direitos civis, Parting the Waters, dividindo as águas. Seu caráter representava um dos picos isolados no gráfico da natureza humana, compensando uma dezena ou mais de sociopatas. As muitas amizades e afiliações de Parks atravessavam as fronteiras raciais e econômicas da cidade. Ela era secretária da divisão local do NAACP, frequentava a igreja metodista e ajudava a supervisionar uma organização de jovens na igreja luterana, perto de sua casa. Passava alguns fins de semana fazendo trabalho voluntário num abrigo, outros num clube de botânica, e nas noites de quarta-feira, muitas vezes juntava-se a um grupo de mulheres que tricotavam cobertores para um hospital local. Fazia serviços voluntários de costureira para famílias pobres e oferecia alterações de vestido de última hora para debutantes brancas ricas. Na verdade, ela era tão profundamente inserida na comunidade que seu marido reclamava que ela comia mais em jantares comunitários do que em casa. De modo geral, dizem os sociólogos, a maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco.
Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres, e uns poucos de raças diferentes. Mas, no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante a nós, que ganham mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. Os amigos de Parks, no entanto, espalhavam-se pelas hierarquias sociais e econômicas de Montgomery. Ela tinha o que os sociólogos chamam de laços fortes. Relacionamentos em primeira mão, com dezenas de grupos de toda a cidade, que geralmente não entravam em contato uns com os outros. Isso foi absolutamente crucial, disse Brent. Rosa Parks transcendia as estratificações sociais da comunidade negra e de Montgomery como um todo. Ela era amiga de lavradores e de professores universitários, e o poder dessas amizades tornou-se visível assim que Parks foi parar na cadeia. Rosa Parks telefonou da delegacia para a casa dos pais. Ela estava em pânico, e sua mãe, que não tinha ideia do que fazer, começou a folhear um catálogo mental dos amigos de Parks, tentando pensar em alguém que talvez pudesse ajudar. A mãe ligou para a mulher de Nixon, o antigo diretor da NAACP de Montgomery, que por sua vez ligou para seu marido e lhe disse que Parks precisava ser libertada sob fiança. Ele imediatamente concordou em ajudar e telefonou para um proeminente advogado branco chamado Clifford Durr, que conhecia Parks, porque ela fazia a bainha de vestidos para suas 3 filhas. Nixon e Durr foram até a prisão, pagaram a fiança de Parks e a levaram para casa. Eles vinham procurando o caso perfeito para desafiar as leis de segregação dos ônibus de Montgomery e, sentindo a oportunidade, perguntaram a Parks se ela estaria disposta a deixar que eles contestassem sua prisão judicialmente. O marido de Parks foi contra a ideia. Os brancos vão te matar, Rosa, ele disse. Mas Parks passara anos trabalhando com Nixon, na NAACP. Frequentara a casa de Durr e ajudara suas filhas a se preparar para bailes de debutantes. Seus amigos agora estavam lhe pedindo um favor. Se vocês acham que isso significa alguma coisa para Montgomery e fazer algum bem, ela disse a eles. Fico feliz em colaborar. Naquela noite, umas poucas horas após ela ser detida, a notícia da prisão de Parks começou a se espalhar pela comunidade negra. Jo Ann Robinson, presidente de um poderoso grupo político de professores e amiga de Parks de diversas organizações, ficou sabendo do ocorrido, assim como muitos dos professores do grupo de Robinson e muitos dos pais de seus alunos. Por volta da meia-noite, Robinson convocou uma reunião extraordinária e sugeriu que todos boicotassem os ônibus da cidade na segunda-feira, dali a 4 dias, quando Parks deveria comparecer ao tribunal. Depois disso, Robinson entrou discretamente na sala do mimeógrafo de seu secretário e fez cópias de um panfleto. Outra mulher negra foi detida e jogada na cadeia por se recusar a se levantar de seu assento no ônibus para que uma pessoa branca sentasse. Dizia o panfleto. O caso dessa mulher será julgado na segunda-feira. Estamos, portanto, pedindo que todos os negros deixem de pegar ônibus na segunda-feira, em protesto contra a prisão e o julgamento. Logo na manhã seguinte, Robinson deu pilhas dos panfletos a alguns professores e pediu que eles os distribuíssem aos pais e colegas. Menos de 24 horas após Parks ser detida, a notícia de sua prisão e do boicote já se espalhara para algumas das comunidades mais influentes da cidade. A NAACP local, um grande grupo político, uma série de professores negros e os pais de seus alunos. Muitas das pessoas que receberam um panfleto conheciam Rosa Parks pessoalmente. Tinham sentado ao lado dela na igreja ou numa reunião de voluntários e a consideravam uma amiga. Há um instinto natural embutido na amizade. Uma simpatia que nos torna dispostos a lutar por alguém de quem gostamos, quando esse alguém é tratado injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldade de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, nosso senso de revolta é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Quando os amigos de Parks ficaram sabendo de sua prisão e do boicote, os hábitos sociais de amizade, a inclinação natural de ajudar alguém que respeitamos, entraram em ação. O primeiro movimento em massa da era moderna dos direitos civis
Poderia ter sido deflagrado por inúmeras prisões anteriores, mas ele começou com Rosa Parks, porque ela possuía um grande grupo, diversificado e conectado de amigos, que quando ela foi presa, reagiram como os amigos naturalmente reagem, seguindo os hábitos sociais de amizade e concordando em demonstrar seu apoio. Ainda assim, muitos esperavam que o protesto não seria nada mais que um evento de um único dia. Pequenos protestos surgem todo dia no mundo inteiro, e quase todos esmorecem rapidamente. Ninguém tem amigos suficientes para mudar o mundo, e é por isso que o segundo aspecto dos hábitos sociais dos movimentos é tão importante. O boicote aos ônibus de Montgomery tornou-se uma ação disseminada na sociedade, porque um senso de obrigação que mantinha a comunidade negra unida foi ativado logo após os amigos de Parks começarem a espalhar a notícia. Pessoas que mal conheciam Rosa Parks decidiram participar devido à pura pressão social dos conhecidos. Uma influência conhecida como o poder dos laços fracos, que tornava difícil deixar de colaborar. Imagine, por um momento, que você é um executivo de médio escalão, já estabelecido numa empresa próspera. Você é bem-sucedido e prestigiado. Passou anos construindo uma reputação dentro da sua empresa e cultivando uma rede de amigos que você pode acionar para obter clientes, conselhos e fofocas do ramo. Você faz parte de uma igreja, uma academia e um country club, bem como da divisão local da associação de ex-alunos da sua faculdade. Você é respeitado e muitas vezes convidado a participar de diversos comitês. Quando as pessoas dentro da sua comunidade ficam sabendo de uma oportunidade de negócios, muitas vezes a encaminham para você. Agora imagine que você recebe um telefonema. É um executivo de médio escalão de outra empresa, procurando um novo emprego. Ele pergunta se você pode ajudá-lo, fazendo uma recomendação para o seu chefe. Se a pessoa no telefone é um completo desconhecido, a decisão é fácil. Por que arriscar sua reputação dentro da empresa, ajudando alguém que você não conhece? Por outro lado, se a pessoa no telefone é um amigo próximo, a escolha também é fácil. É claro que você pode ajudar. É isso que os amigos fazem. Porém, e se a pessoa no telefone não for nem um grande amigo, nem um estranho, mas sim algo intermediário? E se vocês têm amigos em comum, mas não se conhecem muito bem, você apoia a pessoa quando seu chefe pergunta se ela vale uma entrevista? Em outras palavras, até que ponto você está disposto a empenhar sua própria reputação e energia para ajudar o amigo de um amigo a arranjar um emprego? No final dos anos 1960, um doutorando de Harvard, chamado Mark Granovetter, propôs-se a responder a essa pergunta, estudando como 282 homens tinham achado seu emprego atual. Ele rastreou como esses homens haviam ficado sabendo das vagas abertas, para quem eles tinham ligado, pedindo indicações, os métodos que tinham usado para conseguir entrevistas. O mais importante, quem havia fornecido ajuda. Como esperado, ele descobriu que, quando as pessoas em busca de emprego abordavam estranhos para pedir assistência, elas eram rejeitadas. Quando recorriam a amigos, a ajuda era fornecida. O mais surpreendente, no entanto, era a frequência com que as pessoas em busca de empregos também recebiam ajuda de conhecidos casuais, amigos de amigos, pessoas que não eram nem estranhos, nem amigos próximos. Granovetter chamou essas conexões de laços fracos, pois elas representam os elos que ligam pessoas que têm conhecidos em comum, que participam simultaneamente de redes sociais, mas que não estão diretamente ligadas pelos laços fortes da amizade em si. Granovetter descobriu que, na verdade, para conseguir um emprego, os conhecidos por laços fracos eram muitas vezes mais importantes que os amigos com laços fortes, pois os laços fracos nos dão acesso a redes sociais, às quais de outro modo nós não pertencemos. Muitas das pessoas que Granovetter estudou tinham ficado sabendo de novas oportunidades de emprego através de laços fracos, e não de amigos próximos, o que faz sentido, pois falamos com nossos amigos mais próximos o tempo todo, ou trabalhamos ao lado deles, ou lemos os mesmos blogs. Quando eles ficam sabendo de uma nova oportunidade, nós provavelmente já estamos sabendo também. Por outro lado, nossos conhecidos por laços fracos, as pessoas com quem esbarramos a cada 6 meses,
são aquelas que nos falam de empregos dos quais, de outro modo, nunca ficaríamos sabendo. Quando os sociólogos investigaram como as opiniões se espalham pelas comunidades, como as fofocas se alastram, ou os movimentos políticos têm início, eles descobriram um padrão comum. Nossos conhecidos por laços fracos muitas vezes são tão influentes quanto, se não mais, que nossos amigos com laços estreitos. Como escreveu Granovetter, indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informação de partes distintas do sistema social e ficarão confinados às notícias e visões localizadas de seus amigos próximos. Essa privação não só irá isolá-los das ideias e modas mais recentes, como também pode colocá-los numa posição desvantajosa no mercado de trabalho, onde a ascensão talvez dependa de ficar sabendo de vagas apropriadas no momento certo. Além disso, tais indivíduos podem ter dificuldade de se organizar ou se integrar a movimentos políticos de qualquer espécie. Embora membros de um ou dois pequenos grupos possam ser recrutados de forma eficiente, o problema é que, sem os laços fracos, qualquer impulso gerado dessa maneira não se espalha para além do grupo. E se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação para a gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos. Consequentemente, a maior parte da população continuará intacta. O poder dos laços fracos ajuda a explicar como um protesto pode se expandir de um grupo de amigos para um vasto movimento social. É difícil convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo, principalmente quando essa busca implica em dificuldades reais, tais como ir a pé para o trabalho em vez de pegar o ônibus, ou ser encarcerado, ou mesmo deixar de tomar uma xícara de café de manhã, porque a empresa que o vende não apoia a produção orgânica. A maioria das pessoas não se importa o bastante com o mais recente ultraje, a ponto de abrir mão de seu meio de transporte ou de sua cafeína, a não ser que tenha sido um amigo próximo que foi insultado ou preso. Por isso, há uma ferramenta com a qual os ativistas vêm contando há muito tempo para fomentar protestos, mesmo quando um grupo de pessoas não quer necessariamente participar. É uma forma de persuasão que tem sido notavelmente eficaz há centenas de anos. É o senso de obrigação que as vizinhanças ou comunidades colocam sobre si mesmas. Em outras palavras, a pressão social e os hábitos sociais que incentivam pessoas a se conformarem às expectativas de um grupo. É difícil descrever, pois muitas vezes difere em forma e expressão de uma pessoa para outra. Esses hábitos sociais não são tanto um único padrão consistente, mas sim dezenas de hábitos individuais que acabam fazendo com que todos se movam na mesma direção. Os hábitos da pressão social, no entanto, têm algo em comum. Eles muitas vezes se espalham através dos laços fracos e ganham sua autoridade através de expectativas comunitárias. Se você ignorar as obrigações sociais de sua vizinhança, se despreza os padrões esperados da sua comunidade, você corre o risco de perder sua posição social. Põe em perigo seu acesso a muitos dos benefícios sociais que obteve ao entrar para o Country Club, a associação de ex-alunos ou a igreja. Em outras palavras, se você não dá uma mãozinha para o cara que ligou procurando um emprego, ele talvez reclame para o parceiro de tênis dele, que talvez mencione essa queixa no vestiário para alguém que você estava tentando atrair como cliente, que agora está menos propenso a retornar sua ligação, porque você tem a reputação de pessoa que não colabora. Num playground, a pressão social é perigosa. Na vida adulta, é assim que os negócios são feitos e as comunidades organizam a si mesmas. Essa pressão social, por si só, não é suficiente para sustentar o movimento.
Mas quando os laços fortes de amizade e os laços fracos da pressão social se fundem, eles criam um impulso incrível. É nesse momento que a mudança social disseminada pode começar. Para ver como a combinação de laços fortes e fracos pode impulsionar um movimento, vamos avançar o filme até 9 anos depois da prisão de Rosa Parks, quando centenas de jovens se expuseram voluntariamente a riscos de vida em nome da cruzada pelos direitos civis. Em 1964, estudantes de todo o país, muitos deles alunos brancos de Harvard, Yale e outras universidades do Norte, se inscreveram em algo chamado Mississippi Summer Project. Era um programa de 10 semanas, com o objetivo de registrar eleitores negros no Sul. O projeto veio a ser conhecido como Freedom Summer, e muitos dos que se inscreveram estavam cientes de que seria perigoso. Nos meses anteriores ao início do programa, os jornais e revistas estavam cheios de artigos prevendo violência, o que tragicamente provou-se verdade, quando logo uma semana depois que o programa começou, os justiceiros brancos mataram 3 voluntários perto de Longdale, Mississippi. A ameaça de agressões impeliu que muitos estudantes participassem do Mississippi Summer Project. Mais de 1.000 candidatos foram aceitos no Freedom Summer, mas quando chegou a hora de partir para o Sul em junho, mais de 300 dos convidados a participar decidiram ficar em casa. Nos anos de 1980, um sociólogo da Universidade do Arizona, chamado Doug McAdam, começou a se perguntar se era possível descobrir por que algumas pessoas tinham participado do Freedom Summer e outras tinham desistido. Ele começou lendo 720 das inscrições que os estudantes tinham enviado décadas antes. Cada uma possuía 5 páginas de comprimento. Perguntava-se aos inscritos sobre seu histórico de vida, por que eles queriam ir ao Mississippi e a experiência que eles tinham com o registro dos eleitores. Pedia-se que formassem uma lista de pessoas que os organizadores deveriam contatar caso eles fossem presos. Houve ensaios, referências e, para alguns, entrevistas. Candidatar-se ao programa não era uma tarefa simples. A hipótese inicial de McAdam era de que os estudantes que acabaram indo ao Mississippi provavelmente tinham motivações diferentes daqueles que ficaram em casa, o que explica a divergência na participação. Para testar sua ideia, ele dividiu os candidatos em 2 grupos. A primeira pilha eram pessoas que diziam que queriam ir ao Mississippi por motivos de interesse próprio, tais como para me testar, para estar onde a ação está, ou para aprender sobre o modo de vida sulista. O segundo grupo eram aqueles com motivos voltados para os outros, tais como melhorar as condições dos negros, para ajudar na realização completa da democracia, ou para demonstrar o poder da não-violência como veículo para a mudança social. Os autocentrados, segundo a hipótese de McAdam, estariam mais propensos a ficar em casa, uma vez que se deram conta dos riscos do Freedom Summer. E os voltados para os outros estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. O egoísta e o altruísta, de acordo com os dados, foram para o Sul em quantidades iguais. As diferenças de motivação não explicavam nenhuma distinção significativa entre participantes e desistentes, escreveu McAdam. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi, talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de 2 meses sem salário. Outra vez ele estava errado. Ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir ao Sul, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis e políticas de que era membro e pelo menos 10 pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou estas listas e as usou para mapear a rede social de cada candidato, comparando as participações em clubes. Ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa, por causa de hábitos sociais, ou mais especificamente, devido ao poder dos laços fortes e fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram do Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto seus conhecidos casuais
Esperavam que eles entrassem no ônibus. Aqueles que desistiram também estavam envolvidos em comunidades, porém, de um tipo diferente. O tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram. McAdam me disse. No dia em que você se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com 5 de seus amigos mais próximos. E vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora, passaram-se 6 meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto, se você não estivesse tendo receios. Então, você está andando pelo campus e vê algumas pessoas de seu grupo de igreja. E elas dizem: estamos coordenando as caronas. A que horas você quer que a gente te busque? Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e na moradia estudantil. E elas são importantes dentro da comunidade social. Todos sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e que você disse que quer ir. Boa sorte, se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Quando McAdam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam um dever cristão de ajudar os necessitados como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e também pertenciam a uma organização religiosa, McAdam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi, uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer. Era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus. Também pertenciam a clubes e se importavam com sua reputação dentro dessas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam, o jornal e o grêmio estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades, tinham expectativas diferentes. Dentro dessas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos ou algo pior, no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nos quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos instigavam a participação, e por isso, a despeito de suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus. Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente. Por isso pensaram consigo mesmos: quem sabe é melhor eu ficar em casa? Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, Nixon deu um telefonema para um novo pastor da Dexter Avenue Baptist Church, Martin Luther King. Eram 5 e pouco da manhã, mas Nixon não disse olá, nem perguntou se tinha acordado a filha de 2 anos, de King. Quando o pastor atendeu, ele simplesmente desembestou no relato da prisão de Parks, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento, e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade, morava em Montgomery havia apenas 1 ano e ainda estava tentando entender qual era seu papel dentro da comunidade. Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Irmão Nixon, disse ele, me deixe pensar a respeito e me ligue de volta. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph D. Albernat, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para King de novo. Vou colaborar. King lhe disse. Fico feliz de ouvir você dizer isso, respondeu Nixon, porque já falei com outras 18 pessoas
e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. No domingo, 3 dias após a prisão de Parks, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e outros membros da nova organização, explicaram para suas congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de um dia. A mensagem era clara. Ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre uma reunião ultraconfidencial de negros de Montgomery, que planejam boicote aos ônibus da cidade na segunda-feira. O repórter conseguira cópias de panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam cobertas de milhares de cópias dos panfletos, explicava o artigo, e previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Parks, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto. Mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos de igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa Parks pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote, porque eram amigos dela. Outros não conheciam Parks, porém perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela, e que se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Se você trabalha, dizia um panfleto, distribuído nas igrejas, pegue um táxi ou peça uma carona, ou vá a pé. Então todo mundo ouviu dizer que líderes do boicote tinham convencido ou intimidado à força todos os motoristas de táxi negros a concordar em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem de ônibus. Os laços fracos da comunidade estavam aproximando todo mundo. Naquele ponto, ou você estava no boicote, ou era contra ele. Na manhã de segunda-feira do boicote, King acordou antes do sol nascer e tomou seu café. Sua mulher, Coretta, ficou sentada na janela de frente e esperou o primeiro ônibus passar. Ela gritou quando viu os faróis do ônibus da linha South Jackson, normalmente cheio de empregadas domésticas a caminho do trabalho, passando sem nenhum passageiro. O ônibus seguinte também estava vazio, e o seguinte também. King pegou o seu carro e começou a dirigir pela cidade, conferindo os outros itinerários. Em 1 hora, ele contou 8 passageiros negros. Uma semana antes teria visto centenas. Eu fiquei extasiado. Ele escreveu depois. O milagre tinha acontecido. Viram-se homens indo trabalhar montados em mulas, e havia mais de uma carroça, puxada por cavalos, percorrendo as ruas de Montgomery. Espectadores tinham se juntado nos pontos de ônibus para ver o que estava acontecendo. No começo ficaram quietos, mas conforme o dia foi passando, eles começaram a comemorar os ônibus vazios, dar risadas e fazer piadas. Ouviam-se jovens barulhentos, faziam um coro de "Hoje não tem passageiros". Naquela tarde, num tribunal de Church Street, Rosa Parks foi condenada por violar as leis estaduais de segregação. Havia mais de 500 negros apinhados nos corredores e parados na frente do prédio, aguardando o veredito. O boicote e a concentração improvisada no tribunal foram o evento de ativismo político negro mais significativo da história de Montgomery. E tudo aquilo se armara em 5 dias. O movimento começara entre os amigos próximos de Parks, mas ganhou força, como King e outros participantes disseram depois, devido a um senso de obrigação entre a comunidade, os hábitos sociais dos laços fracos. A comunidade foi pressionada a manter-se unida, pelo medo de que qualquer pessoa que não participasse não seria mais digna de amizade. Há muitas pessoas que teriam participado do boicote mesmo sem este incentivo. King, os taxistas e as congregações talvez tivessem feito as mesmas escolhas sem a influência dos laços fortes e fracos. Porém, dezenas de milhares de pessoas da cidade inteira não teriam decidido deixar de pegar ônibus
sem o incentivo dos hábitos sociais. A comunidade negra, antes dormente e resignada, agora estava totalmente desperta. King escreveu depois. Estes hábitos sociais, no entanto, não eram fortes o bastante por si sós para estender um boicote de um único dia no movimento de um ano inteiro. Dentro de poucas semanas, King estaria abertamente receoso de que a perseverança das pessoas estava enfraquecendo, que a capacidade da comunidade negra de continuar lutando estava em xeque. E então, estes receios se dissiparam. King, como milhares de outros líderes de movimento, transferiria o comando da luta de suas próprias mãos para os ombros de seus seguidores, em grande parte conferindo-lhes novos hábitos. Ele ativaria a terceira parte da fórmula do movimento. O boicote se formaria numa força autopropulsora. No verão de 1979, um jovem seminarista branco, que tinha 1 ano de idade, quando Rosa Parks foi presa, e estava atualmente focado, acima de tudo, num jeito de sustentar sua família em expansão, pregou o mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades dos Estados Unidos, de Seattle a Miami. Rich Warren era um pastor batista com uma mulher grávida e menos de $2.000 no banco. Ele queria fundar uma nova congregação entre pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Pensei em ir para algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queiram ir, ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas estudando registros de censo, listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua mulher estava no 9º mês de gravidez. E por isso, a cada poucas horas, Warren dava uma corrida até o telefone público. Ligava para casa para conferir se ela ainda não tinha entrado em trabalho de parto. E depois voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Warren se deparou com a descrição de um lugar chamado Saddleback Valley, em Orange County, Califórnia. O livro que Warren estava lendo dizia que era a região de mais rápido crescimento no condado, de mais rápido crescimento num dos estados, em mais rápido crescimento dos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Warren entrou em contato com líderes religiosos da Califórnia do Sul, que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos, mas não frequentavam o culto. No porão empoeirado mal iluminado daquela biblioteca de universidade, ouvi Deus falar comigo. É aqui que eu quero que você plante uma igreja. Warren escreveu depois. Daquele momento em diante, nosso local de destino era uma questão resolvida. A intenção de Warren de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgira 5 anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobrira uma velha cópia de uma revista cristã, como um artigo cuja manchete era "Por que este homem é perigoso?" Era sobre Donald McGavran, um controverso autor focado em construir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado Cristo. No centro da filosofia de McGavran estava uma advertência de que os missionários deviam imitar as táticas de outros movimentos bem-sucedidos, incluindo a campanha pelos direitos civis, apelando para os hábitos sociais das pessoas. A estratégia constante deve ser a cristianização de todo o tecido que o povo, ou partes dele, grandes o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. McGavran escrevera em um de seus livros: apenas um evangelista que ajuda as pessoas a tornarem-se seguidores de Cristo em sua relação social normal tem alguma chance de libertar multidões. Esse artigo e mais tarde os livros de McGavran foram revelações para Rick Warren. Aqui, finalmente estava alguém aplicando uma lógica racional para um tema que geralmente era tratado na linguagem dos milagres. Aqui está alguém que entendia que a religião precisava, na falta de uma palavra melhor, de marketing. McGavran esboçou uma estratégia que instruía os fundadores de igrejas a falar com as pessoas, na linguagem delas, a criar locais de culto onde os congregados viam seus amigos
escutavam os tipos de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse McGravan, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa, em vez de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Warren carregou sua família e seus pertences num caminhão da U-Haul, dirigindo até Orange County, e alugou um pequeno apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo 7 pessoas, e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, 30 anos depois, a Saddleback Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com mais de 20.000 paroquianos visitando o seu centro, de 120 acres, e 8 centros satélite toda semana. Um dos livros de Warren, The Purpose Driving Life, A Vida Voltada para um Propósito, vendeu 30 milhões de cópias, entrando para a lista dos maiores best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Warren foi escolhido para realizar a invocação na posse do presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Pensamos com muito empenho em como habitualizar a fé, decompô-la em pedaços. Warren me disse: se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo, isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam compromisso por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé. Uma vez que isso acontece, elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo, não porque você as conduz para isso, mas porque isso é quem elas são. Quando Warren chegou a Saddleback Valley, pela primeira vez, passou semanas batendo de porta em porta, se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas. As pessoas diziam que era entediante, a música era ruim, os sermões não pareciam se aplicar às suas vidas, eles precisavam de alguém para cuidar das crianças, odiavam vestir roupas formais, os bancos eram desconfortáveis. A igreja de Warren abordaria cada uma destas reclamações. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camisas havaianas, se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Warren, desde o começo, eram focados em temas práticos, com títulos como Como lidar com a desmotivação, Como se sentir bem consigo mesmo, Como criar uma família saudável, Como sobreviver ao estresse. Suas lições eram fáceis de entender, focadas em problemas reais diários e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saíam da igreja. Aquilo começou a dar certo. Warren alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros, depois 100, depois 200 em menos de um ano. Warren estava trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo telefonemas de congregados, dando aulas, indo a casas deles para prestar aconselhamento matrimonial e, em seu tempo livre, sempre procurando lugares novos para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo, no meio de dezembro, Warren levantou-se para pregar. Durante o culto das 11, sentiu-se fraco, tonto. Ele se agarrou no pódio e começou a falar. Porém, as palavras na página estavam embaçadas. Ele começou a cair, se segurando, e fez um gesto para que o pastor assistente, seu único ajudante, assumisse o atril. Sinto muito, gente, Warren disse aos espectadores. Vou ter que sentar. Havia anos que ele vinha sofrendo de ataques de ansiedade e ocasionais surtos de melancolia, que amigos lhe diziam parecer depressões leves, mas nunca tinha sido tão grave antes. No dia seguinte, Warren e a sua família partiram de carro para o Arizona, onde a família de sua mulher tinha uma casa. Lentamente ele se recuperou. Havia dias que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto, rezando, tentando entender por que aqueles ataques de pânico estavam ameaçando desmanchar tudo o que ele construíra com tanto esforço. Ele passou quase um mês afastado da igreja,
Sua melancolia tornou-se uma depressão de pleno porte, algo mais sombrio do que qualquer outra coisa que ele já tivesse vivido antes. Ele não tinha certeza de que algum dia estaria curado o bastante para voltar. Warren, como cabe a um pastor, é um homem dado a epifanias. Elas tinham acontecido quando ele achou o artigo de revista sobre McGavran e na biblioteca do Texas. Caminhando pelo deserto, ele foi acometido por outra. Você se concentre em construir pessoas, o Senhor lhe disse, e eu vou construir a igreja. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tornou o caminho claro de repente. Warren continuaria a lutar com a depressão durante meses, e depois durante períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, porém, ele tomou duas decisões. Voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Warren voltou a Saddleback, decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes, que ele esperava facilitar a administração da igreja. Ele nunca tinha certeza de que teria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Por isso pedira que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém, e não uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhe davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após sua licença, Warren designou cada membro da Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraía forças de pulsos e padrões sociais já existentes. Agora, quando as pessoas vêm a Saddleback e veem as multidões enormes nos fins de semana, eles acham que esse é o nosso sucesso. Warren me disse. Mas essa é só a ponta do iceberg. 95% desta igreja é o que acontece durante a semana, dentro desses pequenos grupos. A congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso afinal. E um pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar como ser fiel. Juntos, eles funcionam como cola. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja admirável. Se não fosse assim, eu ia morrer trabalhando e 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui. Sem se dar conta disso, Warren, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery. Embora tenha feito isso no sentido contrário, aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa, quando os laços fracos da comunidade compeliam a participação. Na Saddleback Church, a coisa funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Então, uma vez que já estão dentro, são levadas para um pequeno grupo de vizinhos, uma placa de Petri, digamos, para cultivar laços íntimos, onde sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária. Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Warren perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras, descobria que falavam sobre Bíblia e rezavam juntas durante 10 minutos, e depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando. O objetivo de Warren, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos. Era construir uma comunidade de fiéis, incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas. Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas sem liderança não eram muito mais que um círculo de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Warren pensou outra vez em McGavran, o autor. A filosofia de McGavran dizia que se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos, elas vão agir como cristãos, sem precisar de orientação e supervisão constantes. Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos. Não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo
e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que, se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de currículos, usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos, que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha. E se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação para a gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos.